E agora, É verdade, Já Isabel. lá fizemos programa, já lá passámos muito calor e tenho muitas saudades de voltar a São Pedro do Carvalho, até porque era provável que encontrasse esta libelinha que hoje temos no programa. Mais do que Ou uma até. libelo. E é o Luís Henrique. Henrique, Olá, já Luís, como estás? As maravilhas da natureza. Tudo bem? Olha, é um animal extraordinário. Eu estive um animal a ler a extraordinário. documentação sobre estes muito animais, curioso. Temos aqui manhãs e manhãs para só para falar na libélula e na libelinha. Olha, começa já por estabelecer aqui um paralelo entre, ou diferença. Já vamos perceber, já vamos perceber. Dizer apenas que realmente estamos a Em falar... câmara lenta esta imagem é maravilhosa. Aqui temos a ver com as asas que realmente que se movimentam independentemente. São independentes, não é? É muito interessante, porque lhes permite realmente um voo em todas as direções, realmente marcha atrás, não é? São helicópteros, É voos, incrível, é Temos também incrível. estão os escarlatos, estão os verdes. É um mundo infindável aqui diversidade. para contar. Tem um mas Pantone, nós, não é? mas nós podíamos fazer aqui um regresso ao passado. 300 milhões de anos que estes bichinhos têm. E eu gostava que mostrasse aí uma coisa que se chama precisas? meganeura. Meganeura. Mega-neura? É uma dor de cabeça grande. É uma... Mega-neura, tudo pois, junto. Tudo junto? Mega-neura, Mega-neura? exatamente. Ora, então, a primeira libélula que tinha o tamanho de uma gaivota, menos no corpo esguio, como é evidente, que, portanto, era um inseto enorme, portanto, o maior dos insetos Calhar é melhor voadores. mostrar esta Eles são dos fotografia. insetos mais antigos. Mais antigos, insetos voadores mais antigos da Terra. Da Esta Terra. meganeura era realmente Está aqui numa um relação com uma predador senhora que eu não sei quem é. ao lado gigante, pois ela está a mostrar aí, olha, um tamanho em tempo real, os fósseis Bem, provam, não é? gigante. E, portanto, nessa altura o mundo tinha mais oxigênio, portanto, entre outras razões, e, portanto, os animais, neste caso os insetos, tendiam a crescer. Portanto, já então, falando destas diferenças entre libélula e libelinha, muitas pessoas entendem que libélula é maior que a libelinha, porque diz libelinha, diminutivo. Não. Sim. Há libelinhas maior que libélulas, há libélulas maiores Maiores que as libelinhas. libelinhas. O que é que diferencia aqui? Portanto, estamos a ver aqui, por exemplo, aqui nesta imagem, Sim. portanto, uma libélula em repouso e as asas, as quatro asas, com as nervurinhas que se vêem, com as asas transparentes, estão, portanto, abertas. Ela não consegue fechar as asas, não é? Tal como esta, que é uma libelinha que em repouso Ai, fecha. a libelinha fecha, a as libélula asas. mantém-nas abertas. Nós vamos ver mais à frente. Ora, outra Mesmo a libélula. dormir, não é? Mesmo a dormir. Mesmo a descansar, em descanso, não é? mantém-nas abertas. Portanto, inclusivamente, a libélula arqueia um pouquinho as asas para a frente em descanso. Portanto, no fundo, uma outra característica que podemos aqui enumerar tem a ver com, por exemplo, os olhos. Isto estamos a falar de animais que veem muitíssimo bem, mas os olhos da libelinha, enfim, estão mais ou menos dos laterais da cabeça, estão separados. Na fonte? Sim, mais ou menos Sim. aqui desta zona. Certo. Da libélula, enfim, um bocadinho mais, uma cabeça um bocadinho mais homogénea, não é? Os olhos um bocadinho maiores, como estamos a ver aqui, por exemplo, perfeitamente, enfim, tendem a fazer parte quase da cabeça, não é? Luís, Nós estamos a explica-nos falar... lá como é que é a evolução da, Já vamos perceber, da deixa-me só dizer libélula, aqui em relação para a... nós percebemos Sim, também sim. onde é que elas vêm. Tem a ver com estas células fotossensíveis que têm, portanto, nos olhos, são realmente células absolutamente extraordinárias, veem luz ultravioleta, conseguem ver luz polarizada, são milhares dos chamamos omatídeos. Portanto, aqueles, se virmos ao microscópio, animais extraordinários. Então, tem uma cabeça, um tórax, um abdômen fininho, portanto, a boca não tem ferrão, é feita para mastigar, não é? Tem, portanto, é feita uma investigação. Há cerca de 60 espécies em Portugal, 6.000 espécies no resto do mundo. E então, a libélula e a libelinha têm duas vidas, podemos dizer assim. Uma dentro da água e outra fora da água. Portanto, elas dentro da água, depois do ovo eclodir, começam, enfim, a virar ninfa. Não sei se consegues ver aí uma ninfa de libelinha, e já são ninfas predadoras, ferozmente predadoras, de libélula, por exemplo. Eu não tenho essas imagens, mas tu aí podes mostrar aí uma fotografia. Já têm, portanto, uma capacidade de predação extraordinária. Elas fazem predação, portanto, a larvas de insetos, inclusive a girinos, repara, que têm um tamanho considerável.
E depois então passam Eu já vou apanhar. largos meses. Será este bicho? O que é que isto é? Exatamente, exatamente. Podes mostrá-lo, que está aí uma imagem absolutamente extraordinária de uma ninfa de libélula, não é? Já, curiosamente, já com a formação que vai ter mais tarde em estado adulto. Portanto, são ferozes predadores debaixo d'água, águas limpas, rios, riachos e lagoas, não é? Bioindicadores, que elas são também. Portanto, Se elas existirem, quer dizer nessa que a altura, água é boa, é isso? Exatamente, respiram por guelras. Portanto, a vida na água é uma vida longa, meses, largos meses, e também sofre algumas transformações dessa qualidade. Depois, a larva transforma-se, como eu disse, e, portanto, o estado adulto. Depois, o estado adulto, portanto, vai subindo por uma ervinha ou por uma planta. Começa então livra-se da carapaça, começa a esticar-se, estica as asas, é um processo lento, de horas, não é? Processo lento, de horas, e depois então, o que é que acontece? Pois, naturalmente, voa, com um único objetivo, então, a reprodução. Portanto, os machos têm no fundo do abdômen, portanto, no fundo do corpo, uma espécie de pinças que lhes permitem agarrar o pescoço das fêmeas, é uma coisa muito interessante. Agarram o pescoço das fêmeas e depois o que é que acontece? Portanto, a fêmea depois faz uma alteração do seu corpo e cria um coração. Criam os dois a forma de um coração. É muito engraçado. É muito interessante. Linda, não é? E depois, enfim, depois há a cópula. Muitas vezes o macho, durante a postura dos ovos, continua agarrado à fêmea. Noutras vezes, em outras espécies, portanto, há muitas espécies destes animais, o macho, portanto, a fêmea copula com outros machos e continua, portanto, depois a postura dos ovos. Os machos, na altura da cópula, são da altura São muito liberais, são muito tantas libelinhas. Quer dizer, mais ou menos, porque eles são muito territoriais. Elas querem preservar a espécie, não é? Então, estamos a ver aqui estamos a ver a tal imagem, que é muito curiosa, que lhes permite, então, a estes insetos em particular... Parece que umas vão para a frente e outras vão para trás, não é? Ou seja, parece um helicóptero. O voo separado, não é? Uma movimentação separada das asas, que lhes permite andar rápido para a frente, imediatamente andar para trás, para os lados, para cima, para baixo, portanto, e o que lhes permite também essa capacidade de predarem outros insetos. É isso, ia falar, é que elas têm particularidades de arrastar os seus alimentos, as presas, como é que eles apanham realmente, voo? nós, se estivermos num riacho, todos nós vemos isto desde criança, os voos são sempre muito rápidos, não é? Conseguem atingir os 80 km por hora e normalmente aqui, por exemplo, nós podemos fazer uma comparação curiosa, as aves de rapina, quando se lançam na caça, portanto, são uma percentagem muito mínima de tentativa e sucesso. Aqui não, aqui há 95% de sucesso de captura de outros insetos. Cá está o coraçãozinho da cópula, não sei se estão a ver agora esta imagem. Interessante, não é? Sim. E, portanto, isto são libelinhas, lá está, asas que conseguem... Juntam-se em estado de repouso e depois, quer dizer, há libelinhas para muitas cores, portanto, onde as virmos realmente as águas... Luís, elas são importantes para a natureza, para a biosfera, porquê? São, naturalmente, porque desde logo servem, portanto, como base da cadeia alimentar de aves, olha, os abelharucos, por exemplo, que aqui já falamos, que comem, portanto, abelhas e vespas, olha, muitas vezes comem libelinhas também. Não é difícil encontrar, quando eles vêm na altura do verão, abelharucos com libelinhas do bico. Né? Engraçado. E, portanto, são importantes porque fazem parte dessa cadeia. E elas sobreviveram a muitas glaciações, a extinções em massa. Portanto, são resistentes, muito respeito, são resistentes, muito respeito por estes animais que nos parecem tão frágeis, e que realmente sobreviveram aos dinossauros, estão cá, embora com um tamanho um bocadinho mais pequeno do que a mega neura. Olha, são contemporâneas das baratas? Sim, quer dizer, e fazem parte também da família das vespas e das... Não, estou a confundir com as formigas. São porque são muito antigas, essa contemporaneidade, não é? Sim, porque as baratas são dos animais mais antigos. Dos insetos voadores mais antigos que existem. Portanto, são aqui, olha, aqui
parece-me estar a acontecer uma postura, mas não Oh, posso... Luís, e qual é a melhor época para os observar? Portanto, Começa agora a partir de sim, agora? a época do verão, não é? Quer dizer, quando estamos com os dias mais quentinhos... Porque até aí elas estiveram a hibernar, não, estiveram estão debaixo debaixo d'água. d'água. Não é? Portanto, essa é uma fase muito prolongada, durante largos meses. Há mesmo estudos que digam que estão anos, não é? Quer dizer, a maior parte da vida. Esta fase é muito curta. Esta é a fase mais curta da vida, não é? A fase de semanas, lá está. Nas borboletas acontece também a mesma coisa, não confundir isto com borboleta, não tem nada a ver. Nada a ver, insetos completamente diferentes. Famílias diferentes, não é? Não podemos estar aqui toda a manhã a falar disso, mas são animais muito interessantes. Depois, reparar aqui nas asas, estas nervuras. Portanto, estas nervuras servem precisamente para dar robustez à asa. Okay. Os machos, às vezes em voo, rivalizam e batem asas com asas, não é? E as asas podiam partir, podiam se danificar, às vezes acontece. Estas nervuras, no fundo, servem efetivamente para dar essa robustez, aqui estamos a ver perfeitamente nesta imagem, essa robustez, não é? Luís, temos que concluir, se tiveres mais alguma muito rapidamente, apenas só para as ameaças. Sim. A poluição das águas, a poluição do ar, portanto, estamos fartos de falar nisso, a perda de habitats, muitas vezes para a agricultura, portanto, alguns anfíbios, portanto, as rãs capturam muitas vezes libelinhas, não é? Em estado ainda jovem. Alterações climáticas podem mexer com o ciclo reprodutor das libelinhas. Portanto, lagos ou charcos que secam, muitas vezes. Portanto, drenagens para a agricultura que também depois não lhes permitem ter a água, que é fundamental para o seu nascimento e para toda a evolução da sua vida. Muito Enfim, bem. Mas é um animal maravilhoso. E é mesmo, é lindíssimo. Olha, vamos terminar aqui É em grande lindíssimo. com as asas E uma para obrigada cada por lado, nos não é? trazeres. Obrigado. Obrigado Muito também por bem. nos esclarecermos, Muito obrigado. para não só retirarmos dúvidas, mas também para termos mais conhecimento. Muito obrigado, Muito Luís. Obrigada.